selva parecia prender a respiração. Um sino novo, recém-fundido, ainda com cheiro de metal quente e fumaça, foi pendurado às pressas numa viga tosca. Não era um sino de catedral, era pequeno, pobre, quase ridículo. E mesmo assim, era perigoso, porque onde ele tocasse, uma coisa começaria a acontecer. Gente dispersa viraria povo, língua partida viraria oração, medo viraria coragem. Lá fora, no escuro, homens que viviam de caçar pessoas ficaram imóveis por um instante, como animais farejando sangue. Eles não odiavam o sino, eles odiavam o que ele prometia, que alguém podia parar de ser mercadoria, e então veio a parte que dá nojo, não pelo sangue, mas pelo cálculo frio. Um dos líderes sussurrou, com uma calma quase burocrática: se o sino reunir, a caça foge. Se a aldeia virar missão, vira obstáculo, então quebre o sino. E quebre quem o fez. Essa história não começa com um santo sorrindo em vitrais, começa com um homem aprendendo, cedo demais, que a fé na fronteira não é perfume, é pólvora, e que às vezes o som de um sino vale mais do que ouro, porque muda o destino de centenas. Agora volta comigo. Antes do sino, antes da selva em silêncio, antes de ele ser chamado de mártir, existiu um menino, um garoto de 1576, em Assunção, numa borda do mundo que ardia devagar. Assunção não era cidade do jeito que a Europa entendia, era um nó de poeira, rio e promessas quebradas, um lugar onde o mapa terminava e a realidade começava a empurrar de volta. O Paraguai daquele tempo era uma porta que rangia entre dois mundos, o espanhol dos colonos e o guarani dos povos que já estavam ali. Muito antes do primeiro estandarte, Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu ali, no coração desse choque, e isso importa, porque o santo que a Igreja do Brasil venera não nasceu de uma vida limpa e silenciosa. Ele foi moldado por fronteira, e fronteira é um lugar em que as pessoas aprendem cedo a escolher. Ou você vira predador, ou tenta ser abrigo. Ele cresceu vendo o rio como estrada, e a estrada como ameaça. Viu homens armados chegarem com risos e saírem com olhos vazios. Viu o comércio, o casamento, a fé e a violência se misturarem como lama depois de chuva. E ainda assim, o que mais marcava não era um grande evento. Era o detalhe repetido. O modo como a dignidade de alguém podia ser, negociada como se fosse um saco de farinha. Roque era esperto. Não de um jeito exibido, mas atento, daquele tipo que observa mais do que fala. Ele percebia coisas que os adultos fingiam não perceber. E no meio dessa vida áspera, ele teve um privilégio raro e perigoso. Contato real com a língua e a alma guarani. Enquanto muitos colonos tratavam o guarani como ruído, Roque ouvia como idioma. Onde outros viam mão de obra, ele via rostos, nomes, histórias, mães, crianças. Isso não fazia dele um herói ainda. Fazia dele um problema em potencial, porque a fronteira tinha um inimigo invisível: a ganância organizada. E a ganância sempre detestou intérpretes. Intérpretes conectam mundos, e quando mundos se conectam, as mentiras ficam mais difíceis de manter. Na juventude, Roque começou a entender que existia uma guerra sem bandeiras. Não era Espanha contra Portugal apenas. Era algo mais íntimo e mais sujo. Era a disputa entre dois futuros possíveis para aquela gente. Um futuro de captura e venda, e outro futuro de comunidade. E é aqui que entra o rival, o concorrente do santo, o antagonista que vai persegui-lo como sombra. Esse rival não era um homem só, com nome e cara. Era um sistema inteiro, com mãos diferentes. Traficantes de gente, exploradores, chefes locais sedentos de poder, e as expedições, armadas que atravessavam mato e rio para arrancar pessoas de suas casas. Eles tinham uma lógica simples: tudo tem preço, tudo pode ser carregado, tudo pode ser dobrado. Roque, sem perceber, crescia na direção oposta. Ele acreditava cada vez mais que algumas coisas não se dobram sem quebrar a alma. Mas você não vira Roque Gonzales só por achar o mal feio. Você vira Roque Gonzales quando decide entrar no fogo. O primeiro chamado dele não veio como uma visão mística com anjos. Veio como incômodo. Um incômodo que não deixava dormir. Porque ele via uma coisa acontecer diante dos olhos. A fé, aquela fé ensinada com palavras bonitas, estava sendo usada como verniz para justificar a exploração, e isso é uma das experiências mais corrosivas que existem. Perceber que algo sagrado pode virar ferramenta de controle. Ao mesmo tempo, Roque também via o outro lado.
padres e religiosos que, com todas as limitações, tentavam construir algo diferente. Não perfeito, mas diferente. Gente que falava de Deus e, ao mesmo tempo, tentava impedir que pessoas fossem tratadas como caça. E o jovem Rock foi ficando cada vez mais dividido. Por um lado, a vida normal do colono. Família, estabilidade relativa, posição social, um caminho previsível. Por outro, uma estrada que parecia feita para engolir quem entrasse. A estrada da missão, da selva, do conflito constante com os interesses dos fortes, e aqui vem um detalhe que pouca gente imagina quando pensa num mártir. Rock tinha carisma social. Ele sabia circular. Sabia como funcionavam as relações na cidade. Sabia o peso das alianças, dos nomes, das famílias. Ele poderia ter virado um homem bem colocado. E talvez seja por isso que a história dele incomoda tanto. Porque o martírio não foi destino inevitável, foi escolha. Ele abriu mão do caminho fácil, num mundo em que o caminho fácil era sempre pago com o sofrimento do outro. Aos poucos, ele foi se aproximando do serviço da igreja, primeiro, como quem busca um lugar para respirar num ambiente intoxicado, depois como quem encontra um eixo. Ele estudou, se preparou e foi ordenado sacerdote, um padre secular, antes de qualquer coisa. E nesse período, algo se consolidou dentro dele. A convicção de que a fé não podia ser só ritual. Na fronteira, a fé precisava ser prática, precisava virar proteção. Só que ser padre ali não significava estar longe do perigo. Significava estar na linha de frente de uma disputa por gente, por território, por futuro. Rock começou a fazer aquilo que, para o sistema de captura, era imperdoável. Ele aproximava, ele conversava, ele aprendia a língua, ele mediava conflitos, ele insistia em enxergar os guaranis como pessoas com direito de dizer não, e quando alguém ensina um povo a dizer não, esse alguém vira inimigo de quem vive do sim forçado. O antagonista, então, começou a se mostrar mais nitidamente. Às vezes vinha como ameaça aberta, às vezes vinha como boato. Esse padre está criando rebeldes. Às vezes vinha como acusação espiritual. Ele está misturando culturas, desviando, confundindo, e às vezes vinha como algo ainda mais corrosivo. A tentação da conveniência, a pressão para não comprar briga, porque o sistema tem um truque antigo. Ele não precisa te matar de primeira, ele tenta te cansar, te ridicularizar, te isolar, te fazer duvidar de si mesmo. Rock, no entanto, tinha uma característica que faz santos e loucos parecerem iguais de longe. Obstinação, mas não era teimosia cega, era uma obstinação com propósito. Ele estava percebendo que, sem estrutura, sem comunidade, sem um projeto de vida coletiva, aquelas pessoas seriam sempre vulneráveis. Famílias isoladas eram presas fáceis, aldeias dispersas eram alvos fáceis. E do outro lado, os caçadores estavam organizados, armados, experientes. Então o pensamento começou a ganhar forma na mente dele. Não bastava evangelizar indivíduo por indivíduo. Era preciso construir um lugar, um tecido social. Uma fortaleza humana, não de pedra, mas de vínculo. E é aqui que a história dá um primeiro twist importante, porque no imaginário de muita gente, o santo vai para a missão como quem vai para um retiro. Mas na prática, aquilo era um tabuleiro político e militar. Construir uma redução, uma missão organizada, com vida comunitária, era mexer no lucro de gente armada, era competir com um mercado de pessoas, era declarar, sem discurso, que existia um modelo alternativo, ou seja, ao tentar ser pastor, Rock estava entrando numa guerra econômica. E como toda guerra econômica, ela tem um detalhe perverso. Ela se disfarça de ordem natural. Os predadores dizem, sempre foi assim. É só o mundo funcionando. E quem tenta mudar, passa a ser chamado de perigoso. Rock ouviu isso de todos os lados. E quanto mais ouvia, mais a decisão dentro dele endurecia. Então, se o mundo funcionando significa gente sendo arrastada e vendida, talvez o mundo precise parar de funcionar desse jeito. Só que sozinho, ele era frágil. Um padre isolado pode ser silenciado com facilidade. Basta afastá-lo, difamá-lo, substituí-lo. Rock entendeu que precisava de uma ordem, de uma estrutura maior do que ele. Algo que atravessasse fronteiras e resistisse à pressão local. E aí os jesuítas entram na história como aquela presença que muda tudo. Eles já tinham fama. Disciplinados, organizados, educadores, missionários capazes de viver onde outros não aguentavam. Amados por uns, odiados por outros,
e principalmente temidos pelo mercado de captura, porque onde os jesuítas criavam comunidade, a caça escapava. Para Roque, a Companhia de Jesus não era só uma instituição religiosa, era na prática um escudo possível, mas também era uma prisão voluntária. Regras, obediência, renúncia radical, vida dura. Entrar ali não era ganhar poder, era perder quase todo o controle sobre a própria vida. E ainda assim, escolher isso com alegria. Ele se aproximou, observou, conversou, e quanto mais conhecia, mais percebia que o chamado dele tinha o formato daquela vida. Ir onde dói, ficar onde é perigoso, aprender a língua do outro e apostar tudo na ideia de que Deus não abandona a fronteira, mas também não a arruma, sem gente disposta a se gastar. Só que nada disso foi romântico, porque ao dar esse passo, Roque também estava assinando, sem tinta, um contrato com o inimigo. Os caçadores de gente, os exploradores, os que viviam do medo, eles não tratavam jesuítas como opinião diferente, tratavam como ameaça estratégica, e a partir do momento em que Roque começou a ser visto como um dos que constroem reduções, ele deixou de ser apenas um padre inconveniente, ele virou alvo. Você consegue sentir a tensão? Ele ainda está vivo, ainda está em Assunção, ainda é só um homem tomando decisões. Mas o mecanismo da tragédia já começou a girar, e o som desse mecanismo é o mesmo som do sino daquela primeira cena. Um chamado que reúne gente, e que irrita quem vive de separar. Roque não sabia exatamente como morreria, ninguém sabe, mas ele sabia como queria viver, do lado de quem era tratado como coisa. E então chegou o dia em que ele fez o movimento que muda tudo, o passo que transforma inquietação em destino. Ele pediu para entrar na Companhia de Jesus. Imagine isso como uma porta pesada se fechando atrás dele. Uma porta que, ao fechar, corta o retorno fácil, porque dali em diante o caminho seria selva, rio, aldeias, negociações tensas, ameaças, fome, doença e uma disputa permanente por cada pessoa resgatada da lógica do preço. E enquanto ele se preparava para esse novo começo, o antagonista também se preparava, porque predadores não gostam de concorrência, e principalmente não toleram quem ensina a presa a se organizar. A história que vem a seguir não é sobre um homem bonzinho fazendo caridade, é sobre estratégia, coragem, colisão cultural e uma fé que vai ser testada até o limite, não em ideias, mas em sobrevivência. E quando o primeiro sino tocar de verdade no meio da mata, você vai entender por que tanta gente, séculos depois, ainda pronuncia o nome dele com respeito, especialmente no sul do Brasil, onde a memória das missões ainda ecoa como se o som nunca tivesse parado. A decisão de entrar na Companhia de Jesus não foi um aplauso dentro dele, foi um silêncio. Um daqueles silêncios que parecem paz, mas são, na verdade, uma renúncia que dói. Porque quando Roque atravessou a porta da vida jesuíta, ele não estava escolhendo ser mais santo, ele estava escolhendo ser menos dono de si, e isso para um homem inteligente, articulado, capaz de abrir portas sociais, é uma espécie de morte antecipada. Morre o projeto pessoal, nasce a missão. Nos primeiros dias, ele sentiu algo que quase ninguém confessa quando conta a história de um mártir. Ele sentiu medo, não medo de feras nem medo de flechas. Medo de falhar por dentro. Medo de descobrir que a coragem dele era só raiva bem vestida. Medo de confundir fé com orgulho. Medo de entrar numa vida dura e, quando a dor viesse, perceber que não tinha raiz. E aí entra a primeira virada íntima. A conversão de Roque não foi do mundo para Deus, foi de um Deus abstrato para um Deus que exige corpo. Um Deus que não se prova em discurso, mas em disciplina, em obediência. Em noites sem aplauso, a vida jesuíta não tem glamour, tem método, tem rotina, tem exame de consciência que te obriga a encarar o que você tenta esconder até de si mesmo, tem estudo até a cabeça doer, tem silêncio quando você queria explicar, tem ordem quando você queria improvisar, tem a palavra sim repetida tantas vezes que em algum momento ela começa a te partir ao meio, e depois, estranhamente, começa a te reconstruir. Roque entrou com uma vantagem e uma ferida. A vantagem: ele já era padre e conhecia o território humano da fronteira. Ele não era um jovem idealista fantasiando heroísmo. Ele sabia o cheiro da violência. Sabia como um homem é capaz de sorrir enquanto mente. Sabia como a ganância usa roupa de normalidade. A ferida: ele carregava dentro de si a lembrança de coisas que não conseguiu impedir.
rostos, nomes, gente que foi levada enquanto ele estava a poucos passos. E esse tipo de lembrança é perigosa, porque pode virar gasolina. E gasolina, quando pega fogo, tanto ilumina quanto incinera. Por isso a companhia foi para ele um forno, um lugar onde a chama precisava ser purificada, onde a energia que poderia virar ódio precisava virar coragem lúcida. E foi nesse processo que ele começou a entender uma verdade que muda tudo. O inimigo da missão não era apenas os de fora. O inimigo também era a pressa de salvar, a vontade de ser herói, o desejo secreto de vencer uma discussão, humilhar um rival, provar que estava certo. Se ele levasse isso para a selva engoliria. Rock foi aprendendo a dobrar a própria vontade sem quebrar o propósito. Aprendeu a obedecer sem se tornar covarde. Aprendeu a calar sem mentir, e isso é raríssimo. Há gente que obedece por medo, e há gente que desobedece por orgulho. Ele buscava um terceiro caminho: obedecer por amor e resistir por consciência quando fosse necessário. Mas não pense que isso aconteceu como numa música suave. Houve noites em que Rock se perguntou se estava fugindo da vida comum, fugindo de si, fugindo do conforto e se escondendo atrás de um ideal. Houve momentos em que ele sentiu raiva dos próprios irmãos de ordem, porque alguns pareciam enxergar o mundo em teoria, enquanto ele tinha visto o mundo mastigar pessoas. E aí vem o segundo twist. Rock não se tornou jesuíta para se isolar do conflito. Ele se tornou jesuíta para entrar nele com mais força, mas sem se perder. A companhia o treinou como quem afia uma lâmina e, ao mesmo tempo, ensina a não golpear por vaidade. Porque um missionário vaidoso vira a ferramenta do inimigo. Ele chega, promete, impõe e depois some, e deixa cinzas. Rock tinha um talento que a fronteira raramente perdoa. Ele sabia fazer alianças sem vender a alma. Sabia falar com chefes indígenas sem tratar como criança. Sabia falar com colonos sem se curvar. Sabia ouvir o que não era dito. E, principalmente, ele sabia a língua guarani de um jeito vivo. Não como lista de palavras, mas como mundo. Ele entendia metáfora, humor, dor escondida. E isso, para a missão, era ouro. Ou melhor, era algo mais valioso do que ouro, porque ouro atrai saqueador. Língua cria confiança. Só que confiança cria inveja. Do lado de fora, os caçadores de gente e os traficantes, esse inimigo difuso mas real, começaram a ajustar a mira. Eles tinham um método. Se não dá para destruir o projeto, destrua a reputação. Se não dá para matar o corpo, mate a credibilidade. Então começaram as acusações. Os jesuítas querem criar um reino próprio. Eles estão enganando os índios. Eles estão roubando braços do trabalho. Eles estão impedindo o progresso. Palavras bonitas para esconder a verdade feia. Eles estavam impedindo a caça. Rock viu essas mentiras circularem como doença. E pela primeira vez, percebeu uma coisa que o deixou frio por dentro. O inimigo não precisava de guerra aberta. Bastava uma rede de boatos para transformar proteção em suspeita. Foi aí que ele aprendeu outra regra da fronteira. Quem protege vulneráveis vira alvo de duas balas, a de ferro e a de palavra. Mas Rock não era ingênuo. Em vez de responder com gritos, ele respondeu com construção. E construção é o que mais enfurece quem vive de destruição. Ele começou a se deslocar cada vez mais para o território das reduções, das missões organizadas. A ideia era simples e ousada. Reunir, ensinar, formar uma comunidade com trabalho, oração, música, agricultura, defesa e uma estrutura que diminuísse a vulnerabilidade. Só que reunir significa mexer na vida de milhares, e ninguém mexe na vida de milhares sem desencadear reação. Porque quando um povo se reúne, ele começa a se reconhecer como povo, e isso muda tudo. Imagine a cena. Famílias que viviam em grupos separados começam a morar perto. Crianças começam a ter rotina. Começam a aprender não só rezas, mas também ofícios, canto, organização do espaço. Um sino chama, uma praça se forma, uma igreja se ergue. Não como símbolo de dominação, mas como centro de convivência. O som do canto atravessa o mato, e o mato, que sempre foi esconderijo do medo, vira estrada. Para alguns, isso era milagre. Para o inimigo, isso era perda. E aí vem um ponto que deixa a história mais tensa. O conflito não era apenas europeu contra indígena. Havia rivalidades locais. Havia líderes indígenas que viam vantagem em alianças com os predadores. Havia disputas internas de poder. A fronteira nunca é uma linha clara, é um labirinto.
E Rock entrou nesse labirinto com uma arma estranha: paciência. Ele negociava com caciques, escutava, recuava quando precisava, insistia quando era essencial. Havia momentos em que ele parecia vencer. E no dia seguinte, tudo desmoronava por causa de um rumor, de uma traição, de um ataque. Você começa a sentir como a fé dele não era crença no invisível, mas teimosia no bem, uma teimosia que precisava se renovar a cada manhã, porque a noite sempre trazia algum tipo de ameaça. E, em meio a isso, aconteceu algo que marcou Rock de um jeito quase cruel. Ele percebeu que o maior perigo não era a morte rápida, era a destruição lenta. Uma missão podia ser desmontada sem derramar uma gota de sangue. Bastava plantar medo, bastava convencer as famílias de que, se ficassem, seriam castigadas. Bastava seduzir um líder com promessas, bastava capturar algumas pessoas e deixar o recado claro: nós voltamos quando quisermos. O inimigo não queria só matar, queria ensinar que resistir era inútil. E é aí que Rock se torna, de verdade, o tipo de homem que a igreja mais tarde chamaria de mártir. Não porque ele gostasse de sofrimento, mas porque ele recusava a lição do inimigo, a lição da inutilidade. Ele começou a desenvolver uma espécie de estratégia da esperança. Sim, soa bonito, mas era brutal na prática. Era acordar cedo, mesmo exausto. Era caminhar horas entre aldeias, era tratar doente, ouvir luto, enterrar criança e ainda assim cantar. Era traduzir conceitos cristãos para uma língua com outra lógica, sem destruir essa lógica. Era ensinar sem humilhar. Era insistir em dignidade num ambiente que oferecia degradação como regra. E tudo isso sob o olhar de gente que esperava a falha dele para dizer: viu? Era mentira. Um dia, numa dessas andanças, Rock ficou sabendo de uma expedição que tinha passado por perto. Uma daquelas que não chegam fazendo festa, chegam fazendo lista. Lista de quem levar. Lista de quem amarrar. Lista de quem vender. O choque não foi a notícia em si, ele já sabia que isso existia. O choque foi perceber como era fácil para o inimigo atravessar distâncias, como era rápida a logística da violência, como o mal, quando é lucrativo, vira eficiente. E aqui a tensão sobe. Rock entendeu que não estava competindo com indivíduos, estava competindo com uma máquina. Uma máquina que tinha armas, homens, trilhas, redes de informantes, compradores, e ele tinha o quê? Ele tinha aldeias vulneráveis, tinha irmãos jesuítas tão cansados quanto ele, tinha fé, tinha canto, tinha disciplina, tinha coragem, e tinha uma coisa que a máquina odiava: a capacidade de fazer gente confiar. Foi nesse ponto que ele se tornou ainda mais perigoso para os predadores. Rock não estava apenas pregando, ele estava organizando. E organização é uma forma de resistência. Só que organizar também provoca suspeita entre aqueles que deveriam ser aliados. Havia autoridades coloniais que temiam perder controle. Havia gente que achava que os jesuítas estavam criando um Estado dentro do Estado. Havia até religiosos de outras linhas que viam a obra com desconfiança. E Rock teve que enfrentar um segundo inimigo, mais sutil: o inimigo da incompreensão. Porque é muito fácil apoiar uma causa quando ela é abstrata. É muito mais difícil apoiar quando ela mexe com interesses concretos. Então Rock começou a viver entre duas pressões. De um lado, o inimigo armado, que queria capturar e destruir. Do outro, o inimigo burocrático e moral, que queria limitar, controlar, suspeitar, atrapalhar. Ele estava no meio, levando pancada dos dois lados. E aqui vem um momento que parece pequeno, mas muda o rumo interno dele. Em certa altura, depois de uma sequência de conflitos e dificuldades, Rock poderia ter escolhido ficar num posto mais seguro, mais institucional. Ele poderia ter sido conselheiro, professor, alguém em lugar estável. Ele tinha capacidade para isso, e talvez até fosse mais útil no papel. Mas ele fez o contrário. Ele pediu para ir onde a tensão era maior, onde havia mais risco, onde a missão estava por nascer e onde o inimigo ainda tinha mais espaço. Isso não foi impulsivo. Foi uma convicção amadurecida. Se a fé dele era real, ela precisava encostar na ferida. E a ferida, naquele tempo, tinha rosto. As comunidades guaranis ameaçadas e as missões nascentes que precisavam de liderança forte, paciente, resistente. Quando Rock se deslocou para esse cenário mais intenso, ele não estava apenas mudando de lugar, ele estava cruzando um ponto sem volta, porque quanto mais uma missão cresce, mais ela chama a atenção. E quanto mais atenção, mais o inimigo se reúne,
A máquina da violência começou a tratar Rock não como padre qualquer, mas como peça-chave. E é aqui que a rivalidade ganha nome dentro do enredo. Não um nome de batismo, mas um nome de função. O rival era o capitão da captura. O homem que lucra com o pânico, o que sabe que para ganhar não precisa vencer discussão, precisa quebrar símbolos. E Rock estava virando símbolo. Não por propaganda, mas por presença. Ele entrava numa aldeia e o clima mudava, porque com ele vinha uma ideia perigosa. Nós podemos ficar, nós podemos construir, nós podemos resistir, e ideia perigosa atrai resposta perigosa. No fundo, Rock começou a entender que o inimigo não queria só matar o corpo dele, queria matar a mensagem. Vocês não têm futuro juntos. Por isso, nos bastidores, a máquina preparava o tipo de golpe que é mais eficaz do que uma batalha frontal. Ela buscava alguém por dentro. Alguém da região, alguém com influência local, alguém que pudesse dizer sim com um sorriso enquanto segurava a faca atrás. Rock ainda não sabia disso. Mas o cerco estava sendo desenhado, e paradoxalmente, foi justamente nesse momento de cerco invisível que a vida dele começou a parecer mais cheia de luz do que nunca. Porque quando a comunidade começa a nascer, quando as crianças cantam em Guarani, quando a roça dá fruto, quando a música vira oração, quando um povo que vivia disperso começa a se ver como família, há uma alegria que não é euforia, é alívio. É como se por um instante o mundo parasse de devorar. Rock experimentou isso, e por ter experimentado, ele não voltaria atrás. Ele tinha encontrado o que buscava desde o começo. Uma fé que não era enfeite, era abrigo. Só que abrigo, na fronteira, é declaração de guerra. E a guerra estava prestes a mudar de fase. Porque a partir daqui, não seria mais apenas tensão e boato, seria confronto direto. Missão contra captura, sino contra corrente, comunidade contra terror. E, em algum lugar, alguém já estava decidindo quando e como quebrar o sino. O sino que Rock carregava, às vezes de metal, às vezes só de madeira batida, às vezes apenas a ideia de um sino, tinha um efeito que nenhum mosquete conseguia produzir. Ele organizava o tempo. Na fronteira, o tempo era do medo. O medo manda dormir cedo, manda fugir sem aviso, manda calar quando devia gritar. E a primeira revolução de Rock foi quase invisível. Ele começou a ensinar um povo a acordar junto. Não junto como quem se amontoa, junto como quem decide existir. Ao amanhecer, o ar frio da mata ainda mordia a pele. A névoa fazia o mundo parecer um sonho. E do nada, um som atravessava a umidade. O chamado. Não era apenas para rezar. Era um chamado para a rotina. Para a vida. Para uma espécie de normalidade que naquele contexto era um escândalo. Os homens saíam com ferramentas, não com correntes. As mulheres se reuniam sem olhar para trás a cada segundo. Crianças corriam. E isso, naquela terra, era uma forma de coragem. E Rock, de batina suada e pés marcados, caminhava como quem está construindo uma cidade invisível. A cidade da confiança. Mas não pense que a missão era uma linha reta, era uma corda bamba. A cada passo de organização surgia um preço. E o preço quase sempre vinha na forma de sabotagem. Às vezes era um ataque de fora, brutal, direto. Às vezes era uma intriga de dentro, sutil, venenosa. O inimigo maior, a máquina da captura, tinha braços longos. Um dos braços vinha do sul e do leste como uma sombra que se movia rápido. Grupos armados que atravessavam mato e rio, acostumados a entrar de madrugada e sair ao meio-dia com gente amarrada. Eles eram especialistas em quebrar aldeias do jeito mais eficiente. Não era necessário matar muitos, bastava matar alguns e levar outros. O resto se dissolvia sozinho. O outro braço do inimigo era mais difícil de combater, porque não tinha uniforme. Era o medo plantado, a suspeita. A ideia de que, se você ficar perto dos jesuítas, você vira alvo. A ideia de que o padre promete proteção, mas não consegue impedir o aço. E Rock, por dentro, lutava contra um terceiro inimigo. Aquele que ninguém vê, mas que derruba mais gente do que flecha. O desânimo. A rotina dele era uma mistura de liturgia e logística. Ele celebrava a missa e logo depois discutia como distribuir comida para não faltar no mês seguinte. Ele pregava sobre perdão e, em seguida, precisava organizar vigias para o caso de ataque. Ele falava de esperança e mais tarde enterrava alguém. Ele ensinava catequese e também ensinava a plantar, a construir, a tocar, a cantar. Porque um povo sem cultura vira massa solta.
E massa solta é fácil de moldar pelo inimigo. O que Rock fazia, e isso é essencial para entender por que o Brasil o venera, era construir uma igreja que não ficava no céu, ficava no chão. Uma igreja que falava português e espanhol para os colonos, mas falava guarani para o coração do povo. E falar guarani não era só traduzir palavras, era traduzir o mundo. Como você explica pecado para quem tem outra visão de culpa e comunidade? Como você fala de Deus sem esmagar as imagens que aquele povo tinha do sagrado? Como você ensina sem colonizar a alma? Rock aprendeu a usar a própria humildade como ferramenta. Em vez de chegar como dono da verdade, chegava como aprendiz do idioma, do ritmo, do humor. Ele deixava que as pessoas se aproximassem por curiosidade, não por medo. E isso irritava profundamente dois tipos de gente. Os predadores, porque a missão atrapalhava o mercado, e os controladores, porque um padre carismático, que virava ponto de união, parecia grande demais para ser tolerado. Era o tipo de sucesso que faz inimigos crescerem. Com o tempo, o nome de Rock se espalhou. Ele não era mais um jesuíta na selva. Era o jesuíta que sabia falar com o povo, o que conseguia fundar e sustentar reduções, o que fazia aldeias dispersas virarem comunidade, e foi aí que a rivalidade ganhou um novo rosto. Não só o rosto dos caçadores de gente, mas o rosto de um concorrente interno, local, espiritual, alguém que via na missão uma ameaça ao próprio poder, porque nas aldeias existiam lideranças antigas, chefes, anciãos, curadores, homens de influência religiosa. Alguns viam os jesuítas como aliados, outros como invasores. E havia um tipo específico de líder que se sentia destronado quando uma cruz se erguia e um sino tocava. O líder que governava pelo medo do invisível. Esse rival não precisava de mosquete, ele precisava de narrativa. Ele dizia: o padre vai tirar seus filhos. Dizia: o padre quer te amarrar com regras. Dizia: o padre é a porta para o caçador. Dizia: quando vocês rezarem com ele, os espíritos vão se vingar. E a parte mais cruel, às vezes ele misturava isso com fatos reais. Porque sim, o contato com o mundo colonial trazia risco. Sim, havia colonos que usavam a religião como desculpa. Sim, havia traições. Então o rival fazia uma coisa que é quase impossível de combater. Ele transformava a verdade parcial em arma total. Rock percebeu que estava pregando em território onde palavra mata. E ainda assim ele insistiu. As missões cresciam como pequenas cidades de madeira e barro, com uma estética própria. Praça, igreja, oficinas, roças. A música começou a virar língua comum. E não era música para entreter europeu, era música que costurava gente. Era som que dava forma ao dia. Em certas manhãs, o canto subia como fumaça. E isso tinha um efeito prático. Criava pertencimento. Quem canta junto se reconhece. Quem se reconhece, resiste melhor. Só que resistência atrai punição. Em uma ocasião, chegou notícia de que uma expedição se aproximava. Não havia tempo para a guerra. Rock fez o que um estrategista faz quando tem menos armas do que o inimigo. Ele tentou ganhar tempo. Ele reuniu líderes, organizou deslocamentos, escondeu famílias nas rotas mais seguras, orientou silêncio total em certos trechos. O plano era simples: evitar o choque frontal, não dar ao inimigo aquilo que ele queria, uma captura fácil. A tensão dessas horas era física. A floresta parecia ouvir. Cachorros latejavam de nervosismo. Crianças eram instruídas a não chorar. E você imagina Rock, no meio disso, carregando o próprio conflito. Ele era padre, e ao mesmo tempo estava coordenando fuga tática. Ele falava de paz e precisava agir como comandante. Essa contradição não o destruía, o fortalecia. Porque ele entendia que paz sem proteção é só discurso bonito. A expedição passou perto. O ataque não veio como tsunami, veio como garras. Pegou alguns, deixou o recado, e Rock depois teve que recolher os pedaços, consolar, reorganizar, impedir que a comunidade se dissolvesse em pânico. Foi nesse ponto que ele entendeu a regra mais amarga da missão. Às vezes você perde gente mesmo fazendo tudo certo. E aqui entra um choque que a história do santo costuma suavizar, mas que precisa ser dito com imagem clara, para você entender por que o martírio dele é venerado no Brasil. Havia dias em que Rock recebia de volta pessoas marcadas, não só por feridas físicas, mas por uma espécie de roubo da alma. Gente que foi tratada como animal, gente que ouviu o próprio nome ser substituído por um número.
Gente que não conseguia mais dormir no escuro porque o escuro lembrava o porão, a amarra, o grito. E Rock, nessas horas, não tinha resposta filosófica. Ele tinha presença. Ele sentava. Ele escutava. Ele repetia, com uma insistência quase teimosa: "Você não é mercadoria." Isso parece simples. Mas num mundo que tenta te convencer do contrário, essa frase é revolucionária. As reduções que Rock ajudou a fundar e fortalecer não eram perfeitas. Tinham conflitos. Tinham tensões culturais. Tinham disputas internas. Tinham dificuldades materiais. Mas tinham uma coisa que o inimigo odiava: estrutura. E por isso o inimigo começou a planejar não só ataques, mas golpes simbólicos. Eles queriam destruir o que sustentava a missão: a confiança no líder. Como se faz isso? Você não mata o líder de cara. Você tenta fazê-lo parecer um enganador. Surgiram acusações de que Rock se aproveitava do povo, de que ele queria mandar como chefe, de que os jesuítas eram donos das roças. Boatos plantados com cuidado, repetidos por bocas diferentes para parecerem espontâneos. E ao mesmo tempo, o rival local, o líder espiritual que se via ameaçado, começou a intensificar sua narrativa. Ele fazia demonstrações de poder, usava rituais para assustar, dizia prever desgraças, ameaçava com punições invisíveis. Rock, então, enfrentou um dilema que dá arrepio. Como combater superstição sem humilhar? Como confrontar medo sem virar tirano? A resposta dele foi uma mistura de coragem e teatro. Mas um teatro da verdade. Ele não fazia show para se exibir, ele fazia gestos concretos para quebrar a aura do terror. Quando diziam, "Não toque naquela árvore", ou "Os espíritos te matam", ele tocava, não com arrogância, mas com calma, e depois dizia, "Se Deus é bom, o medo não precisa governar." Quando diziam, "Não atravesse aquele lugar", ele atravessava acompanhado, com respeito, e mostrava que o mundo não era uma armadilha controlada por chantagem. Esse tipo de gesto parece pequeno, mas muda a psicologia coletiva. É como se ele abrisse uma janela num quarto abafado, só que cada janela aberta era um golpe no poder do rival. E aí o rival fez o que rivais perigosos fazem. Ele decidiu transformar Rock em ameaça imediata. Ele começou a dizer que Rock estava trazendo a morte, que por causa dos jesuítas os ataques se intensificariam, que o sino era um farol para os caçadores, que a comunidade estava em risco justamente por estar junta demais. Percebe o veneno? É uma inversão. O predador te caça, e o culpado vira quem tenta te proteger. Esse mecanismo é antigo e perverso, e ele funciona porque quando você está aterrorizado, você busca uma explicação simples, e o rival oferece uma explicação que parece lógica. Antes, dispersos, sobrevivíamos. Agora, juntos, chamamos atenção. Rock sabia que aquilo podia explodir. Foi então que ele e seus companheiros, e aqui a presença de outros jesuítas, se torna essencial na trama, começaram a se mover com mais urgência. Rock não estava sozinho. Havia outros padres com ele, gente que partilhava o mesmo risco e a mesma esperança. Eles fundavam, visitavam, reorganizavam, e cada deslocamento era um jogo de xadrez com o inimigo. Uma das estratégias de Rock era multiplicar o bem antes que o mal cortasse. Criar novas missões, consolidar as existentes, formar lideranças locais, ensinar pessoas a manter a comunidade, mesmo quando o padre não estivesse ali, porque ele sabia. Se o projeto dependesse só dele, um golpe bastaria. E aqui vem um twist poderoso, daqueles que mudam a percepção do espectador. Quanto mais Rock construía comunidades para protegê-las, mais ele se tornava dispensável para elas, no melhor sentido. Ele queria desaparecer dentro do próprio trabalho. Ele queria que o povo continuasse mesmo sem ele. Só que o inimigo pensava o oposto. Para matar o projeto, bastava matar o símbolo. E Rock estava virando símbolo grande demais. Ao longo do tempo, a missão passou a atrair não só famílias, mas também olhares. Olhares de quem queria aprender e olhares de quem queria destruir. Cada vez que uma nova redução se firmava, era como se um novo poste fosse fincado no território. Aqui, a caça não entra tão fácil. E o inimigo começou a tratar isso como provocação. Os homens da captura, com sua eficiência brutal, e o rival local, com sua influência espiritual e política, encontraram um ponto em comum. Ambos queriam o sino calado. E quando inimigos diferentes têm o mesmo objetivo, a violência costuma ficar inteligente. Rock começou a sentir uma mudança no ar. Não era só ameaça externa, era uma espécie de frieza, um respeito falso.
Um silêncio que parece submissão, mas é preparação. Em certas visitas, alguns homens o recebiam com sorrisos que não chegavam aos olhos. Ofereciam comida e bebida com um excesso de gentileza, como quem encena hospitalidade para esconder intenção. Rock não era ingênuo. Ele percebia, mas ele também sabia que se parasse de ir, deixaria as comunidades à mercê do rival. A presença dele era proteção moral, era um lembrete de que o povo não estava abandonado. Então ele continuou. E numa dessas idas, ele decidiu algo aparentemente técnico, mas que o inimigo interpretou como um golpe final. Ele quis instalar um sino e erguer estruturas mais permanentes num lugar-chave, um ponto de expansão, um ponto de consolidação. E isso é importante. Um sino não é só instrumento religioso, é instrumento de poder social. Ele marca começo de trabalho, chamada de assembleia, alerta de perigo. É comunicação, é autonomia. Para o rival, o sino era um inimigo de metal, porque onde o sino toca, o medo perde parte do controle. Rock começou o trabalho com a mesma energia de sempre, orientando, ajudando, conversando com líderes, buscando acordo, tentando não humilhar quem resistia. Mas havia algo que ele não podia controlar. A decisão interna do rival de não permitir que aquela comunidade se tornasse irreversível. O rival, sentindo o chão escapar, fez a última aposta. Provocar uma ruptura dramática. Ele espalhou que Rock pretendia aprisionar a aldeia, que ele queria tirar as mulheres para os espanhóis, que ele queria levar os jovens para guerras. Mentiras escolhidas como facas, porque cortavam justamente os vínculos mais sensíveis. Família, honra, futuro. E como se não bastasse, ele prometeu proteção invisível contra os ataques. Desde que o povo rompesse com os jesuítas, era uma oferta sedutora. Eu te protejo sem te impor regras. Eu te protejo sem te expor. Eu te protejo sem te mudar. Só que a proteção dele não era proteção. Era controle. Rock se viu diante de uma multidão dividida. Metade querendo continuar, metade com medo. E no meio, o rival, manipulando emoções como quem toca instrumento. Rock então fez algo que para um narrador é cinema puro. Ele não respondeu com grito. Ele respondeu com memória. Ele começou a falar, em Guarani, sobre as noites de captura, sobre os gritos, sobre as famílias separadas, sobre crianças desaparecidas. Falou com detalhes que não eram para chocar, eram para lembrar, porque o medo tem um truque. Ele apaga a causa real e cola em outro lugar. Rock devolveu o medo para o lugar certo. Quem leva vocês não é o sino. Quem leva vocês é quem lucra com vocês. E por um instante o silêncio ficou pesado. Esse tipo de silêncio é perigoso, porque ele é a pausa antes de uma escolha coletiva. E escolhas coletivas, na fronteira, custam sangue. O rival percebeu que estava perdendo a narrativa. E quando um manipulador percebe que está perdendo, ele acelera para o extremo. Foi ali, nesse contexto, que a trama entrou na última curva antes do abismo. Rock e seus companheiros começaram a ser vistos não apenas como padres, mas como alvos de uma ação imediata, e o plano deixou de ser boato, virou preparação concreta. Rock não tinha como saber todos os detalhes, mas ele sentiu a pressão na pele. A hostilidade escondida por formalidade, o olhar fixo demais, o sorriso rápido demais, a oferta de ajuda que vinha tarde demais. Mesmo assim, ele ficou. Porque para ele, recuar naquele momento seria entregar a aldeia ao controle do medo. E essa é a parte que torna a história quase insuportável de tão humana. Rock não caminhava para a morte como quem deseja morrer. Ele caminhava como quem se recusa a deixar outros morrerem em seu lugar. A tensão se acumulou como tempestade. E ao fundo, o sino, aquele símbolo pequeno, pobre, perigoso, estava prestes a tocar de novo. Só que desta vez, o inimigo já não queria apenas quebrar metal, queria quebrar a ideia. E quando chega nesse ponto, a violência deixa de ser apenas violência. Vira recado. Na manhã em que tudo ia acontecer, o ar tinha um gosto estranho, como se a mata estivesse segurando a língua para não falar o que sabia. Rock acordou cedo, como sempre. Não porque fosse um santo, mas porque a missão não esperava. O trabalho do dia não era heróico no papel. Erguer coisas, alinhar gente, organizar a vida. A diferença é que naquela fronteira, erguer uma parede podia ser mais provocador do que apontar um mosquete. Porque parede fixa, parede diz, aqui a gente fica. E quem vive de arrancar pessoas odeia a palavra fica. A redução de Caaró, recém-nascida, era isso. Uma criança em pé, aprendendo a andar,
Tinha cheiro de madeira cortada e barro úmido. Tinha marcas de mãos nas tábuas, risos breves, olhares longos. Tinha aquela mistura de esperança e vigilância que só existe quando o mundo pode desabar a qualquer momento. E Roque, acompanhado por Afonso Rodrigues, estava fazendo o que parecia simples: consolidar. Havia um detalhe que ele queria naquele lugar, como quem quer uma coluna no centro da casa. O sino. Não porque o sino fosse católico apenas, mas porque o sino era uma tecnologia social. Ele chamava para a oração, sim, mas também chamava para a assembleia, para trabalho, para alerta. Era o coração batendo alto. Era a comunicação pública. Era a autonomia. O rival local sabia disso. E o rival não era burro. Nhesu, ou Nhesu, como alguns pronunciavam, tinha influência e tinha medo de perder essa influência. Para ele, o projeto jesuíta era mais do que religião. Era uma reorganização do poder, e poder reorganizado é poder retirado de alguém. Se tem uma coisa que esse tipo de rival não suporta, é ver gente escolhendo sem pedir permissão. A missão ensinava isso do jeito mais perigoso possível. Não com armas, mas com hábito, com rotina, com comunidade. Nhesu percebeu que, se deixasse Kaaró criar raízes, depois não arrancaria mais. E junto com ele, havia homens para quem as reduções eram um muro no caminho do lucro. Uma missão bem-sucedida não era uma aldeia convertida. Era um estoque perdido. Era uma rota dificultada. Era mercadoria que aprendia a dizer não. Então a violência começou a ficar eficiente. Não foi um ataque aleatório, foi um plano. Roque sentiu sinais nos dias anteriores, gentilezas exageradas, convites insistentes, olhares que mediam distância, conversas que paravam quando ele chegava. O tipo de clima que você só entende quando já viveu demais a fronteira. Mas ele também sabia que recuar naquele momento poderia ser pior do que ficar, porque recuar dá ao medo um trono. Naquele dia, ele foi para a área de trabalho com o corpo cansado e a mente clara. Se alguém o observasse de longe, talvez visse um homem comum fazendo coisa comum, e essa é a ironia que corta. Os grandes destinos, às vezes, se aproximam enquanto você segura uma corda, ajusta uma viga, confere um nó. O sino estava ali ou prestes a estar, e Roque se envolveu na instalação, de novo, não como um gesto litúrgico, mas como um ato de fundação. Afonso Rodrigues estava perto, jovem, firme, dividido entre a alegria do que nascia e o pressentimento do que rondava. E então o golpe veio não como um trovão, mas como traição. Não chegou um exército com bandeira, chegaram homens com aparência de normalidade. Aproximaram-se com uma calma que dá náusea. Porque calma, naquela cena, só podia significar que a decisão já estava tomada. E quando alguém já decidiu te matar, ele fica sereno. O dilema acabou para ele. Roque mal teve tempo de reagir. O primeiro ataque foi bruto, íntimo, corpo a corpo. Um instrumento de trabalho virou instrumento de execução. Um machado, uma lâmina pesada. O tipo de objeto que, na mão certa, corta madeira, na mão errada, corta história. O impacto não é bonito, não é cinematográfico. É feio, é rápido, é desorientador. O som muda, o mundo perde foco, o santo vira carne. Roque caiu. E o mais chocante não é só o sangue, é a intenção. Porque aquilo não era matar um homem, era matar um símbolo em público. Afonso Rodrigues tentou resistir, gritar, impedir. Mas a lógica do ataque era de esmagamento. Não era para haver defesa, era para haver mensagem. E a mensagem era simples, cruel. Aqui, quem manda é o medo. Os assassinos não pararam no corpo, pararam no significado. Depois do golpe, veio a tentativa de apagar. O corpo foi tratado como coisa, como se o inimigo quisesse desfazer o que Roque mais tinha combatido. A transformação de gente em mercadoria. Só que agora a mercadoria era o cadáver de um padre, usado como aviso. E então veio o gesto que parece saído de pesadelo, mas faz sentido dentro da mente do terror. Queimaram o corpo, como quem tenta queimar memória, como quem tenta transformar martírio em cinza anônima. Só que a história não obedece a quem queima. A morte de Roque, em 15 de novembro de 1628, e a de Afonso Rodrigues no mesmo contexto, não encerrou a missão. Pelo contrário, acendeu uma coisa perigosa. Wikipedia plus 2 universalis. Com plausi 2. Porque quando você mata alguém para espalhar medo, você aposta que o medo vai vencer a narrativa. Mas existe um risco. Você pode criar testemunhas, você pode criar indignação, você pode criar uma memória que não se apaga.
Uma memória que, com o tempo, vira identidade. E o inimigo ainda não tinha terminado. 2 dias depois, em 17 de novembro de 1628, Juan del Castillo também seria assassinado, completando o tríptico de sangue que a história lembraria como os mártires jesuítas da região. Wikipédia +1. Você percebe a escalada? Não era um homicídio, era uma campanha. Um recado maior. Missionários não voltem. Comunidades dispersem. Sino cale. Só que, ao fazer isso, o rival local e os predadores cometeram um erro de cálculo que aparece várias vezes na história humana. Confundiram força com controle. Eles controlaram o momento, não controlaram as consequências. Porque o martírio muda o tipo de energia que uma comunidade carrega. Antes, a fé é escolha. Depois, vira também dívida. Ele morreu aqui. Ele morreu por nós. Ele morreu para que a gente não fosse caça. E essa dívida pode virar força. O boato de que a missão atrairia a morte, aquela narrativa venenosa do rival, foi engolido por um fato maior. A morte veio justamente para impedir que a missão existisse, ou seja, a missão estava certa em ser ameaça. E se estava certa, então valia continuar. É aqui que a história faz um twist emocional. O martírio de Roque não foi só fim, foi prova. Prova de que ele não estava ali para ganhar nada. Prova de que ele não estava explorando ninguém. Prova de que o lado que queria a dispersão precisava matar para vencer. E isso reorganiza a moral do povo. Com o tempo, a memória de Roque e de seus companheiros foi sendo recolhida, contada, preservada. A igreja começou processos de reconhecimento, lentos, complexos, atravessando décadas e séculos, porque a instituição se move devagar, e ainda assim, a devoção popular costuma se mover mais rápido do que os documentos. A fronteira lembrava. Lembrava do padre que falava guarani com respeito. Lembrava do homem que não tratava ninguém como criança. Lembrava do organizador que fazia a comunidade nascer como quem acende fogo sem queimar a casa. E lembrava principalmente do corpo caído perto de um sino. Um símbolo tão óbvio que parece escrito para ser lembrado. A beatificação de Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e Juan del Castillo viria em 1934, Catholic Online +1. Mas foi a canonização, em 16 de maio de 1988, pelo Papa João Paulo II, que fez o nome dele saltar do círculo regional para o palco da igreja inteira. E no sul do Brasil, essa canonização teve o efeito de carimbo, numa memória que já existia no chão. Jesuit Singapore, +2, Vatican Radio Archive, +2. Agora, aqui está o ponto que responde diretamente por que ele é tão venerado na igreja no Brasil, e não apenas como figura importada. Roque não é lembrado no Brasil só porque morreu em território que hoje é brasileiro. Ainda que isso pese muito, especialmente no Rio Grande do Sul. Ele é lembrado porque a história dele se mistura com a história das missões, com a identidade missioneira, com a memória de um cristianismo que tentou ser também defesa concreta dos povos originários naquela região. Wikipédia +2, Pousada das Missões, +2. Em outras palavras, ele não é um santo distante, ele é um santo de chão. Na região missioneira, lugares como Caibaté e o Santuário do Caaró carregam essa lembrança não como museu, mas como peregrinação. Gente vai até lá não só para saber, mas para tocar uma história que parece ter ficado presa na terra. E isso tem um efeito pastoral enorme. Aproxima a santidade do cotidiano. A santidade ali não é perfeição, é fidelidade sob ameaça. Site +1. E tem também o elemento das relíquias, que para muita gente moderna soa estranho. Mas para o povo simples é uma linguagem poderosa. A história deixou rastro. A tradição em torno do coração de Roque, preservado como relíquia, cria uma imagem quase insuportável de tão simbólica. Tentaram queimar o corpo para apagar a mensagem. A mensagem continuou batendo. A imagem do coração, guardado, visitado, contemplado, vira metáfora viva do que ele representava. Um homem que manteve o centro, firme quando o mundo queria arrancar. America Magazine +1. Percebe como isso funciona emocionalmente? Não é só devoção, é narrativa encarnada, e para além do misticismo, há um legado histórico e cultural real. As missões jesuíticas, com sua arquitetura, seu modo de organização, sua memória musical e comunitária, marcam profundamente o sul do Brasil. Mesmo depois de guerras, expulsões, ruínas e disputas políticas,
O imaginário missioneiro continua vivo. Rock é um dos rostos mais fortes desse imaginário, porque ele está no ponto de origem. O fundador, o organizador, o que pagou com a vida, Wikipédia, +2, KRONCRV, +2. E aqui entra uma camada que torna o culto dele ainda mais significativo. Rock nasceu em Assunção, no Paraguai, mas sua história atravessa fronteiras que naquela época nem eram as fronteiras atuais. Paraguai, Argentina e Brasil se misturam no mapa da vida dele. Ele é um santo da fronteira, um santo transnacional, o que combina perfeitamente com a realidade do povo gaúcho missioneiro, acostumado à cultura misturada, à identidade de margem, à história de choque e encontro. Wikipédia, +2, KRONCRV, +2. Se você quer transformar isso em vídeo irresistível, segura essa imagem. Rock não venceu seus inimigos com espada. Ele venceu com teimosia de construir, e quando o inimigo decidiu quebrar a construção, matando o construtor, acabou provando que a construção era mais forte do que parecia, porque o sino que tentaram calar ainda toca, não como metal no ar, mas como memória no povo. E tem um detalhe que quase sempre arrepia quando contado em voz alta, porque ele mistura horror e esperança. Existe o relato, em tradição jesuíta, de que após o corpo ser queimado, teria sido ouvida uma voz, como se o martírio recusasse o silêncio. Verdade literal ou não para cada ouvinte, a função desse relato é clara. A história grita que a fé não terminou na fogueira, Society of Jesus. E é por isso que ele é venerado. Não porque buscou a morte, mas porque não fugiu do dever quando a morte se aproximou. Não porque era invulnerável, mas porque se deixou ferir sem virar predador. Não porque era perfeito, mas porque numa época em que vidas indígenas eram tratadas como carga, ele insistiu, com a vida inteira, que cada pessoa tinha nome. No Brasil, especialmente no Sul, ele vira uma espécie de santo da dignidade ameaçada, um santo para quando você olha para um sistema grande demais e pensa, não dá. A vida dele responde, dá para construir, mesmo que construam contra você. Dá para reunir, mesmo que queiram dispersar. Dá para tocar o sino, mesmo que o som atraia o ódio. E se você quiser terminar o vídeo com uma última punhalada emocional, sem precisar moralizar, você pode voltar ao começo. A máquina disse, quebre o sino e quebre quem o fez. Eles quebraram o homem, só esqueceram que às vezes quando você mata um símbolo, você o multiplica.